Olá, queridas Lídias, a paz do Senhor. Vamos começar mais uma aula da nossa escola dominical. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, reunidas para ministrarmos a Tua Palavra, para aprendermos a Tua Palavra, sermos ministradas pelo Teu Espírito Santo em nossos corações. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Vamos à nossa aula de hoje, lição número 7, e o título da nossa lição é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus, lição de número 7. Eu tenho pedido sempre a vocês para fazerem a leitura diária, naquele momento do seu devocional, pela manhã, à tarde ou à noite. Tira um tempo para poder ler a referência do dia para a leitura diária durante a semana, que vai de segunda até a sábado, tá? Até no sábado, desculpe. E o tema da nossa lição é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Vamos entender melhor o que é esta reconciliação que Cristo nos proporcionou. Texto áureo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14, lembrando que nós estamos estudando a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Tem sido muita bênção para a minha vida, assim como eu sei que tem sido para a sua também. Verdade prática, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então, nessa reconciliação, Paulo coloca aqui que ele fez um povo só em Efésios 2,14. A verdade prática continua dizendo que essa reconciliação não foi apenas no sentido horizontal. Ela foi em primeiro plano vertical, porque ela reconciliou Deus e os homens, e no segundo plano ela reconciliou no horizontal, que foi reconciliação entre os homens. Povo judeu, povo gentil, fez um povo só, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós já entendemos isso lá naquela outra aula que nós fizemos na semana passada, a divisão que havia entre judeus e gentios. E a carta de Paulo vem esclarecendo que todos os direitos que nós temos como gentios, a circuncisão feita em nós pelo Espírito Santo, que nos ligou, que nos conectou pelo pacto do sangue de Jesus na cruz do Calvário, dando-nos direito a tudo aquilo que nós estávamos desligados, separados, e que nós não tínhamos nem conhecimento de que era direito, que foi nos dado direito através da cruz do Calvário. Então vamos continuando aqui nesse texto áureo. Então nós entendemos que judeus e gentios, a partir da reconciliação, fez-se um homem só, fez-se a igreja de Jesus, um povo só, né? A queda do homem, nós entendemos na verdade prática e paramos para perceber que Jesus, ao morrer na cruz, nos reconciliou a Deus. Por quê? Onde é que nós estávamos antes disso? Com a queda do homem lá no jardim, o pecado trouxe uma separação com Deus. Porque Isaías diz assim, que a única coisa que faz separação entre eu e Deus é o pecado. Então, Adão pecou, quebrou a aliança com Deus. Quem trouxe essa reconciliação? O sacrifício de Jesus, que foi realizado na cruz do Calvário. Jesus se sacrificou, ele se deu por nós. Ele escolheu se entregar por nós, como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, não abriu sua boca, para que eu e você fôssemos reconciliados, retornássemos à comunhão que Deus tinha no jardim com o homem, que fosse restaurado com Deus esta aliança. Amém? Nós temos a leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 2, versículo 14 e 19. O versículo 14 diz, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é,
a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo o quê? A paz. Fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Jesus veio para desfazer todas as obras da carne e fazer uma nova aliança com o homem, ligando o homem a Deus. Versículo 17: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? O objetivo dessa aula é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre os dois povos criou um, que é a Igreja de Jesus. Amém? Vamos continuando. Deus estava com Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Isso é uma verdade. Essa é a boa nova do Evangelho, que tem sua consumação na cruz do Calvário por meio da obra de Cristo. Tudo isso aconteceu porque Jesus veio e se entregou por nós. Nós não podemos esquecer que nós só tivemos acesso à graça por meio do sacrifício de Jesus. Não existe outro caminho que não fosse esse, irmãos. Nós estudamos numa das lições no trimestre passado, nós estudamos sobre o tabernáculo. Vocês lembram? Algumas acompanharam esse trimestre do tabernáculo. Eu acredito que a maioria esteve conosco nessa aula. E nós entendemos como era feita a expiação do pecado, a função do sacerdote, como que era entregue a oferta. Mas Jesus, ele veio para abolir tudo isso por ser ele mesmo o sumo sacerdote. Ele veio e se entregou em sacrifício por nós, sendo ele o próprio Cordeiro, que foi rasgado o seu corpo ali na cruz do Calvário, que foi furado as suas mãos e houve o derramamento de sangue. Então, através do sacrifício de Jesus se entregando por nós em holocausto, nós somos reconciliados com o Pai. Introdução. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, no capítulo 2, do versículo 11 ao 12, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. Nem o mesmo capítulo nós vamos entender que há uma mudança. Leia lá o capítulo 2 novamente. Paulo começa descrevendo uma situação e a partir do versículo 14 ele começa a mostrar a mudança, a diferença, tá? No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Nós terminamos a lição 6 justamente entendendo que foi realizada uma grande mudança em nossas vidas. Abrimos os nossos olhos e percebemos tudo que temos direito mediante a salvação. Antes estávamos longe, mas pelo sangue de Jesus, agora nós estamos perto. E Paulo começa a descrever isso. O sacrifício de Jesus nos trouxe para perto. E Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Eu quero ler com vocês aqui Hebreus 9, 22, para entendermos essa passagem da remissão de pecado. Capítulo 9, versículo 22 de Hebreus, diz assim: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Quando nós estudamos o tabernáculo, nós entendemos o propósito do derramamento de sangue dos animais que eram levados para o sacerdote. Jesus, como sumo sacerdote, ele não apenas apresentou o sacrifício, ele foi o próprio sacrifício.
e deixou verter o seu sangue na cruz do Calvário. E é isto que nós precisamos entender, irmãos. Nós somos salvos pela graça, não é isso? Que nós temos pregado e temos anunciado, que nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, é dom de Deus. E aí, quando nós pensamos, mas eu fui salvo pela graça, eu estou salvo pela graça, isso teve preço? Essa graça teve preço? Teve. Nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça. Foi pago um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Irmã Osana, foi pago, quem pagou? Que preço é esse? Sangue de Jesus. O sangue, ele é uma moeda espiritual. E ele tem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o derramamento de sangue dele, não tem preço pelo resgate da humanidade. Nenhum de nós poderíamos pagar esse valor. Mas ele se entregou, se permitiu morrer, derramar o seu sangue, para que eu e você fôssemos alcançados pela graça, fôssemos comprados com o sangue do Cordeiro e fôssemos livres. Tivéssemos acesso, fôssemos reconciliados ao Pai. Amém? Vamos ao nosso tópico primeiro. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. E nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. O que acontece? No mundo moderno existe algum tipo de separação entre nações? Amplamente divulgada de maneira clara, nós quase não vimos muralhas separando ninguém, não é? Você vai atravessar do Brasil para os países da América do Sul, tem uma fronteira, tem uma guarda. No caso do nosso país, que é de tamanho continental, é impossível até ter uma guarda em toda a fronteira, tem muita parte que precisaria ser cuidada, mas não é, inclusive. Mas no mundo moderno, citando hoje, Coreia do Sul e Coreia do Norte, são dois países que têm uma barreira para atravessar. São famílias que estão separadas num país, num continente, numa parte pequena de terra, que é a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, são como se fossem dois estados do Brasil, dos menores, mas eles têm uma barreira separando famílias. E quando Paulo fala sobre isso aqui, ele está fazendo uma analogia dessa separação, dessa parede, dessa barreira. Ele está fazendo uma analogia a uma muralha que havia em torno do templo de Jerusalém. E aí, aprofundando aqui na lição, nós vamos entender o que exatamente era essa muralha que Paulo estava dizendo, né? Paulo estava falando desses muros que cercavam o templo de Jerusalém. Vamos ao primeiro subtópico. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura de construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o ato dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Não estava simplesmente escrito assim, proibida a entrada, tá? Não era só isso não. Estava escrito lá, se ultrapassar você será executado. Em livre tradução. Se você passar daí, você será morto. É o que estava escrito lá, avisando aos gentios que poderiam, por acaso, querer adentrar as paredes da muralha de Jerusalém. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego de ultrapassar essa barreira, em Atos 21, 28 a 30. Paulo vivenciou essa experiência. Você diz assim, irmã Osana, nós estamos falando da reconciliação que Cristo fez. Sim, nós estamos falando da reconciliação. Que Cristo quebrou todas as barreiras, todos os muros de separação entre Deus e o homem e do homem para com o homem. Sim. Mas Paulo, quando estava pregando o evangelho de Jesus, ele foi acusado, e lá em Atos, no capítulo 21, versículo 28 e 30, Paulo, ele é acusado e ele é exposto, ele é retirado do templo pelos homens, levado para a praça e espancado por causa disso.
Depois você, por favor, leia lá no capítulo 21 de Atos. Aliás, que eu recomendo a você, irmã. Tira um tempo nessa quarentena e leia a carta, o livro de Atos, desculpa, a carta não, o livro de Atos. O escritor do livro de Atos é Lucas, que retrata todas as fases dessa igreja que estava começando após a ascensão de Jesus ao céu. Então, convido você a estudar lá para entender bastante do que nós pregamos hoje. Paulo, então, é levado para o meio do povo, pela praça, e é acusado e espancado, por ter permitido, ele foi acusado de ter permitido que um grego adentrasse o templo. Irmã Osana, mas e aí, como é que ficava se o povo já tinha sido reconciliado? Sim, mas havia judeus que ainda não conheciam e não aceitavam a vida do Messias. E nós temos até hoje judeus que não reconhecem Jesus como o Messias, como o rei esperado por eles. E por isso mesmo eles pegaram Paulo e espancaram Paulo. Vamos continuando aqui? Então, de onde os gentios olhavam, entendam esse muro, de onde os gentios olhavam, eles podiam observar o templo, mas eles não tinham permissão para entrar no templo. E aí vinha a separação. Nós falamos semana passada dessa circuncisão. E aí nós entendemos o quão pesado era esse jugo sobre os gentios quando nós entramos nessa parte e vimos que esse muro que separava, eles não tinham permissão, inclusive, para poder passar os portões, eles só podiam observar de longe o movimento no templo. É como se hoje nós tivéssemos a nossa igreja aqui, tá? E fizéssemos um muro ali na frente e disséssemos assim, só pode entrar os crentes da ADET. Outros irmãos que vieram, outras pessoas que vieram de outra igreja não podem entrar aqui não. Pensa nessa situação, irmãs. Como que seria isso? Nós temos que tomar muito cuidado a respeito do que nós pensamos e fazemos quando nós dizemos que somos de Cristo, e principalmente na separação que nós fazemos de uns e outros, nessa acepção que nós fazemos de uns e outros. Jesus já tirou essa separação. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa que entra na igreja e fala assim, nossa, não vou sentar perto de fulano não, porque não tem testemunho de vida cristã. Não vou evitar de conviver com fulano porque claramente não vai nem entrar no céu. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não podemos julgar o irmão, nem dizer quem vai e quem não vai não. Nós somos todos comprados, lavados e remidos no sangue de Jesus, dependentes da graça e misericórdia dele. E eu preciso, sim, se eu tenho testemunho de vida cristã e eu vejo que o meu irmão não tem testemunho de vida cristã, a partir do momento que eu me aproximo desse irmão, começo a conversar com essa irmã, dar testemunho de vida, ela vai ver em mim as ações do Espírito Santo e pode mudar as atitudes dela. Ela vai aprender comigo que uma atitude cristã deve ser assim, né? Não é por muito falar, não é por muito brigar, não é por muito impor, mas é o exemplo que você dá, o testemunho que você dá de vida cristã é que vai trazer a mudança na vida do outro. E às vezes eu me acho tão santa que eu não posso compartilhar com a outra, né? Eu estou fazendo separação. E se eu estou fazendo separação, eu vou ser cobrado por isso. Nosso segundo subtópico diz assim, a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. E nesse primeiro subtópico já deu para entender o que era isso, né, irmãos? Essa barreira era tanto literal como espiritual. Literal porque existia realmente um muro. E espiritual, porque o povo judeu se comparava ao gentio e eles tinham a promessa da aliança do pacto de Abraão, conheciam todos os pontos do pacto abrâmico e falavam, não, nós espiritualmente nós estamos resguardados, nós somos separados, nós somos no céu. Eles não têm esse direito, que também estudamos semana passada, né? Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus, temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi rompida essa barreira, foi rompida essa separação, tá? Terceiro subtópico, o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartidária
da lei mosaica, que é a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comidas e bebidas, dias de festa, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios. Baseado naquelas leis, o que acontecia? Eles não separavam apenas de muro, de entrar e sair do templo, mas eles separavam-se do povo baseado em ritos também. E principalmente na lei moral, que eram justamente geridos pelo quê? Pelos 10 mandamentos. Então, na lei mosaica, os 10 mandamentos, o povo era gerido por isso. E para os cristãos, os 10 mandamentos pós-sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e a sua ascensão ao céu, nós entendemos que nós não podemos ser salvos obedecendo apenas aos 10 mandamentos. Cristo veio e cumpriu todos os mandamentos e resumiu esses mandamentos em um só: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como eu vos amei. O mandamento resume-se nisso. Mas quando nós paramos para pensar, amar a Deus sobre todas as coisas, certo, irmã Rosana, certo, e amar ao próximo como eu vos amei, eu preciso cumprir os 10 mandamentos. Ele não está inserido no nosso contexto como um peso para a salvação. Se eu não cumprir isso aqui, eu não vou ser salvo. Não. Mas a partir do momento que eu entendo que eu fui alcançado pela salvação e eu entendo que a ordenança de Jesus é que eu amar o próximo como ele me amou, isso é muito profundo. Porque aí eu vou entrar nos 10 mandamentos. Eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou desejar o que o próximo tem. Eu vou cumprir tudo aquilo que está ali nos 10 mandamentos. Porque se eu amo o próximo, eu não vou fazer mal a ele como Cristo não me fez mal. Então, assim, explicando de uma maneira muito prática, é muito mais profundo do que isso, mas nós precisamos ser práticos aqui, né? Sobre os ritos, sobre a lei cerimonial. O povo de Israel tem todo um ritual a respeito de suas festas. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele faz uma observação sobre isso também. Porque, irmãos, uma coisa, quando os judeus começaram a converter ao cristianismo, ao evangelho que estava sendo pregado, eles não estavam vindo apenas para Cristo, mas eles queriam trazer tudo que era de prática deles. E porque os gentios não tinham as mesmas práticas, eles começaram a entrar em contradição com isso, em atrito com isso, porque eles diziam, se eles não fazem, eles deveriam obedecer às nossas festas. Mas nós não estamos falando aqui da religião do judaísmo, nós estamos falando da aliança, do pacto que Jesus fez com o homem, quebrando, separando tudo. O véu do templo foi rasgado e nos deu livre acesso ao Pai. Nós não precisamos mais de rituais, nós só precisamos entrar na presença do Senhor para poder ter acesso a Ele. Eu não vou precisar de lua nova mais, eu não vou precisar fazer sacrifício, levar o cordeiro lá de novo para poder entregar na mão do sacerdote. Jesus já fez tudo isso. E aí vamos ler lá em Colossenses capítulo 2, versículo 11, para nós entendermos o que Paulo estava dizendo aqui. Vamos à leitura de Colossenses capítulo 2, versículo 11, irmãs. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, aquela parcelinha que nós tínhamos lá devendo, que era contra nós e constava de ordenanças,
o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Paulo estava dizendo aos gentios aqui que eram convertidos que eles não deveriam ser manipulados pelo que os judeus consideravam que era a salvação. Porque nós já fomos circuncidados lá. Leia o versículo 11 e 12. Nós somos aceitos pela graça. Nós somos alcançados pela graça, pelo sacrifício de Jesus, mortos os nossos pecados no batismo, não é? Então nós somos reconciliados com o Senhor. Nada disso mais ordena sobre a nossa vida. E esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios. E a necessidade de Paulo escrever várias vezes, nós vamos encontrar nas cartas Paulo chamando a atenção do povo. Não só isso. O apóstolo Tiago, quando escreve a carta dele, é dirigida aos judeus convertidos. Por quê? Porque muitos deles que convertiam, volto a dizer, eles vinham cheios de legalismo da tradição judaica, querendo impor aos irmãos gentios convertidos. E aí Tiago tira um tempo e escreve aquela carta maravilhosa. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Aquela carta de Tiago escrita à igreja dos judeus que haviam se convertido é mais atual hoje do que nós pensamos. Tira também um tempo e estude a carta de Tiago, que você vai ver como é atual essa carta de Tiago. É impressionante, irmãos, como aquela carta fala com o meu coração a respeito das nossas atitudes no dia a dia. Quarto subtópico, a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam os judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Quais eram essas? Os 10 mandamentos, não é? Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Jesus disse: eu não vim para revogar, mas cumprir a lei. Ele não veio tirar a autoridade daquela lei, ele veio cumprir aquela lei. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre os judeus e gentios. Ele estava dizendo exatamente sobre aqueles ritos que o povo guardava e que fazia uma separação entre judeus e gentios, que qualificava, né? Os judeus qualificavam quem estava apto ou não para entrar no céu baseado nisso, na lei cerimonial. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Então, se eu não vou cobrar de você um ritual para entrar na minha casa, lava os pés, lava as mãos, põe um véu na cabeça, depois você entra na minha casa. Eu tenho livre acesso para entrar na sua casa. Eu posso chegar, bater a campainha, você vai me atender e falar: oi, Osana, entra, querida, tudo bem? E eu vou ser bem-vinda assim como você é bem-vinda na minha casa. Por quê? Porque quando é abolido toda a forma de formalismo, de legalismo, o povo começa a se entender. Eles passam a entender que eles são um só povo. E é assim que Cristo veio fazer. É a obra que Cristo veio realizar, tornar o povo um só, uma igreja só, um povo que vai morar no céu. Tá certo, irmãs? Vamos ao nosso tópico 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Já não havia mais separação. Então, um povo só. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Nós usamos muito o termo shalom. Já ouviram? Algum irmão de uma outra igreja, que às vezes de um outro ministério, ele não usa a paz do Senhor, irmão. Não.
Ele sempre passa por você e diz shalom, shalom, shalom. E aí, esse termo shalom, ele é um substantivo significando paz, completude, perfeição, bem-estar, saúde. Quando eu estou dizendo para você shalom, irmã, eu estou desejando que haja paz no seu coração, que haja uma completude, que não haja um vazio de sentimento em você que te deixe com o emocional abalado, com o espírito perturbado. Então, eu estou dizendo para você paz, que você tenha paz, que você tenha saúde, que você esteja bem no seu dia a dia. Então, no nosso primeiro subtópico aqui, diz assim, que a paz é a descrição de boas relações, do fim de conflito, não é? Do estado de tranquilidade, que é exatamente o que o substantivo shalom significa, não é? Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa amizade com Deus, inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Essa paz necessária que tanto buscamos, né? Nós vivemos em um mundo hoje, irmãs, que estão tentando, os governos da terra estão tentando criar um vínculo, um documento, relações que mantenham a paz de um país com o outro. Nós ouvimos de guerra em vários países, de rumores de guerra em outros países, porque não há uma paz. A verdadeira paz está em Cristo. Quando eu tenho Cristo em minha vida, eu tenho paz. A palavra diz assim, segui a paz com todos, e a santificação sem a qual o quê? Ninguém verá o Senhor. Então o princípio de tudo é eu ter paz. E se eu tenho Cristo em mim e Ele é a paz, eu vou viver em paz, eu vou ter boas relações com as pessoas. Eu vou buscar transmitir essa paz. Porque se eu tenho paz em mim, essa paz vai alcançar as pessoas. Você já sentou perto de alguém muito perturbado de espírito, você chega até bem no ambiente, aí você está assim tranquila, de repente chega um perturbado de espírito. Ele consegue tirar a paz toda do ambiente, já observou isso? Tem pessoas que têm essa facilidade de chegar e destruir o ambiente, você fala assim, meu Deus, estava tão tranquilo aqui, nem sei o que foi que aconteceu. É porque aquela pessoa que não trazia em si a paz, ela desestabilizou o ambiente. Mas quando você chega coberto pela paz de Cristo e você começa a transmitir essa paz, o mesmo ambiente que estava perturbado, ele pode ser pacificado. Porque você tem paz no seu coração, porque você tem Cristo em sua vida e esse Cristo é a paz que você precisa e a paz que você busca. Tá certo? Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Irmã Rosana, Cristo é a nossa paz? Sim. Ele não é o autor da paz. Ele não é aquele que inventou a paz, não. Cristo criou a paz. Não. Ele não criou a paz. Ele não é o autor da paz. Ele é a própria paz. Onde Jesus passava, onde ele caminhava, as coisas iam sendo transformadas, as pessoas iam sendo libertas, iam sendo curadas, vidas iam sendo modificadas. Por quê? Porque onde Jesus chega, há paz. Onde tem alguém que testemunha de Cristo, ali é um lugar diferente, irmãs. Não se engane. Às vezes até nós ouvimos pessoas dizendo assim, mas fulano diz que é crente, mas é perturbado. Eu não vou julgar a vida do irmão, não. Mas um dos testemunhos de que você tem Cristo na sua vida é se onde você chega a paz. Eu preciso transmitir essa paz porque Cristo é a paz. Ele é a paz, ele não inventou a paz, não. Então, quando nós lemos Colossenses capítulo 1, versículo 20, vamos ler essa referência, por favor, de Colossenses capítulo 1, versículo 20? Eu quero que vocês leiam comigo. Colossenses está bem depois de Efésios, tá, irmãos? Antes de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 20 de Colossenses. Diz assim, talvez a sua tradução não fale como a minha, mas eu quero que você ache uma tradução que enquadre naquilo que você precisa entender. E o versículo 20 diz assim, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Havendo feito, realizado através do seu sacrifício na cruz.
E o versículo 19 até diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, né, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Deus permitiu, aprove Deus. E através do sacrifício na cruz do Calvário, Ele mesmo modificou todas as coisas, porque Ele é a paz. Ele traz a paz. Nós já não somos mais aquele ser desapercebido do mundo, perturbado, porque se nós estamos em Cristo, nós temos paz em nossos corações. Terceiro subtópico, a novidade, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Viviam uma guerra os gentios e os judeus, dizendo: eu sou de Deus, eu sou salvo, eu tenho direito, você não tem. O outro perturbado do lado de lá, sem saber onde estava indo, como que ia ser, não tinha esperança de vida eterna, vivendo perturbado porque não conhecia aquilo que ele podia ter a partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Cristo veio e unificou todo mundo e pacificou o mundo, que nós lemos aqui agora em Colossenses capítulo 1. Então, essa unidade não foi resultado de algum acordo firmado entre os homens. Não tem como acordo firmado entre os homens se não for uma coisa feita a partir de Deus, de Cristo Jesus, da operação do Espírito Santo prevalecer. Homens e muitos homens já tentaram um acordo de paz consigo para o mundo, na casa, e acaba dando errado. Se você não colocar a primeira coisa, Deus na sua vida, se você não deixar Jesus ser Senhor da sua casa, Deus ser Senhor da sua casa, se conduzir pelo Espírito Santo, é difícil. Você pode até fazer um acordozinho aqui, não, a partir de hoje nós vamos viver todo mundo em paz nessa casa nossa. Mas daqui a pouco você vê as coisas desmoronando e dando errado. Você fala: puxa, mas onde foi que eu errei? O princípio da paz está em Jesus. Isaías, quando ele fala sobre o Messias, ele fala o príncipe da paz, e ele será chamado Deus forte, príncipe da paz, conselheiro. Olha o termo que ele usa, príncipe da paz. Quando eu deixo Cristo ser Senhor da minha casa, eu entendo que eu tenho paz. Tá certo? Então, irmãs, essa unidade não foi resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesma, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade. Qual nova? A igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Acabou aquela confusão, viu? Que nós estudamos lá na outra aula. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram desfeitas, foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Não tem amarelo, não tem negro, não tem branco, não tem homem, não tem mulher, não tem feio, não tem bonito. Todos somos feitos imagem e semelhança de Deus. Um só povo. Acabou a acepção. Não falo com fulano, não assento com esse aqui. Acabou. Esse aqui guarda o rito, esse aqui não guarda. Acabou isso. Todos nós somos alcançados pela graça e somos dependentes desta graça. Entenda isso. Não tem ninguém melhor do que o outro, ninguém mais santo do que o outro. Todos nós somos dependentes da misericórdia de Deus. Embora o resultado da queda lá de Adão fosse a destruição da paz e do bem-estar para a raça humana, e até mesmo para a totalidade do mundo criado, Deus planejou a restauração dessa paz. Vocês sabem que lá em Gênesis, quando o homem peca, a terra começa a produzir espinhos, o homem vai trabalhar e vai sentir dores por esse esforço, a mulher vai ter dores no parto. Houve uma desestruturação geral do mundo a partir do pecado do homem. Quando Cristo vem e se entrega por nós em sacrifício, Deus estabelece uma paz, uma reconciliação entre nós, homens, e Ele, Deus. Tendo em vista que Satanás deu início à destruição da paz no mundo,
o restabelecimento da paz deve envolver a destruição de Satanás e do seu poder. Por isso, muitas promessas do Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias era promessa da vitória e paz vindouras. Nós temos vários profetas que vão falar a respeito do Messias e principalmente que com a vinda do Messias haveria paz. Tá certo? Tanto que os anjos, quando anunciam Jesus, o nascimento de Jesus, eles dizem: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Olha que coisa linda, no momento do nascimento de Jesus, os anjos dizem paz na terra aos homens de boa vontade. Amém? Terceiro tópico. Nosso terceiro tópico vai falar sobre pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Né? Primeiro subtópico. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhados de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Cristo se fez maldição em nosso lugar. Os evangelhos, os 4, descrevem o momento que Jesus foi preso, foi açoitado, saiu para carregar a cruz. E este momento dele carregar a cruz, que nós vamos entender, é que o sofrimento dele, antes de chegar no caminho de carregar a cruz, já tinha sido tão perverso, tão mau, tão sofrido, tão dolorido, que ele já não tinha forças. E aí se cumpre uma outra parte da profecia a respeito do Messias. E Simão, o Cirineu, ele é obrigado, ele é constrangido a ajudar Jesus a carregar essa cruz. Porque Jesus já não tinha forças. De tamanho sofrimento, que você vê a descrição aqui de como que era. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. E Jesus, ele foi açoitado por mim e por você. Se você ainda não leu Isaías 53, leia Isaías 53, a descrição de como Jesus iria sofrer por mim e por você. Aquela profecia é uma passagem que nós como cristãos, e às vezes até muitas vezes lida no culto de ceia, passa às vezes assim, o pastor está lendo e talvez para alguns seja até de uma forma mecânica. Mas quando você começa a refletir naquele texto de Isaías e você vê todo o sofrimento que ele ia passar, e ele já sabia que ia passar, mas ele aceitou passar por mim e por você. Foi por mim e por você que ele se entregou. Tudo isso que ele já sabia que ia passar. Quando ele estava orando no Getsemane, a palavra diz que a aflição foi tão grande que o suor dele se tornou em gotas de sangue. Porque ele já sabia o tamanho da dor que ele passaria. Tudo isso revela o grande sofrimento de Jesus. Antes mesmo de chegar na cruz, ele já tinha sofrido muito. E Simão ajuda ele a carregar essa cruz. Jesus se fez culpado por mim e por você, irmão. Talvez nós olhamos a nossa tribulação hoje e pensamos: Senhor, eu não aguento. Mas pensa que o Rei da Paz, o Príncipe da Paz, aquele que morreu por mim e por você, ele está do seu lado para trazer paz ao seu coração, te dar alívio daquilo que você está passando. Porque dor maior do que essa, meu Jesus, o seu Jesus, sofreu por você na cruz do Calvário. Ainda, sobre o sacrifício de Jesus e o fato dele ter feito maldição por mim e por você, eu quero que você leia comigo Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro.
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, para que eu tivesse acesso à salvação. Ele se fez maldição por mim. Ele se fez maldição por você. Não precisava, ele sendo Deus não precisava, mas ele escolheu, ele se deu por mim e por você. Ele se doou por mim e por você. Eu tenho dito aqui do nosso texto áureo, né? Como cristão, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer por nós, para morrer por mim e por você. Amém? Vamos então ao segundo subtópico. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens. Isto é o ministério da reconciliação. Assim se dá o ministério da reconciliação. Biblicamente, irmãs, expiar é pagar, quitar, perdoar, mediante um sacrifício. E como eu disse, nós já entendemos, já estudamos isso lá na lição dos tabernáculos. Entenda uma coisa, a expiação pelo sangue de Cristo foi necessária para dar satisfação à lei divina. Caso contrário, a lei seria vã e o seu legislador seria escarnecido. Não haveria lei. Para que lei? Né? Cristo pagou a nossa dívida com a lei e com o legislador na cruz. Está bem claro isso na passagem que nós lemos, de Gálatas 3. Ele se fez pecado por nós e sua expiação efetivou a reconciliação. Cristo criou um novo homem fazendo a paz. Então tudo aquilo, aquela cédula que havia contra mim, aquela dívida da lei, né? A lei está lá para ser cumprida. Alguém precisa cumprir essa lei. Só que eu e você não tínhamos condição de fazer isso. Mas Cristo veio e cumpriu, pagou a dívida e me entregou a chave da liberdade. Não devo mais nada para ninguém. É como se você tivesse uma dívida enorme na praça aí, numa loja, numa empresa, com o governo, um tributo. E você devesse muito dinheiro para o governo. Impagável. Uma grana altíssima. Mas aí chega um benfeitor para você e diz assim: olha, eu sou tão bonzinho. Estou compadecido de você. Sei que você nunca terá dinheiro para poder pagar isso, mas me dá aqui a sua dívida. Eu vou levá-la no banco e vou pagar. E ele traz para você todos os recibos, entrega na sua mão, que diz assim: olha, tá pago, tá? E pode colocar sua cabeça agora no travesseiro e dormir. E você diz: e como é que eu faço para te repor isso? Para devolver esse dinheiro para você? Ele vai dizer: não há nada que você faça que vai dar a você esse dinheiro para você me pagar. Isso aqui você não consegue me pagar, não. Aceita o presente. Foi o que Cristo fez. Ele pagou a minha dívida de pecado, a sua dívida de pecado, morrendo na cruz do Calvário, pegou a cédula, entregou para mim e para você e disse assim: olha, acabou. Não tem mais separação entre eu e você, não. Você é salvo pela graça. Foi um favor que eu fiz a você, pagando a sua conta. Só desfrute desse bem. E é isso que muitas vezes nós não entendemos. Nós queremos fazer sacrifício atrás de sacrifício, sacrifício atrás de sacrifício, coisa de homem, tentando pagar uma coisa que nós jamais vamos ter condições de fazer, irmãos. Nós fazemos sacrifícios de tolo, mas aquilo que realmente precisamos entender, que recebemos de graça, que fomos alcançados pela misericórdia, nós deixamos passar de lado. Vamos parar e refletir. Essa lição tem ensinado muito para nós nesses dias. Olha, essa lição ela tem falado muito fortemente ao meu coração. Sobre o que é graça, sobre o que é misericórdia, sobre o fato de eu não ser merecedora e de não ter nada que eu faça que justifique Jesus ter se entregado por mim na cruz do Calvário, ter passado pelo escândalo, ter se feito maldito no meu lugar, sendo Ele puro, santo.
Aquilo que eu não suportaria passar, ele passou por mim. E mesmo assim, às vezes eu acho que os meus meios vão justificar o fato dele ter me amado, né? Terceiro subtópico, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios. Já falamos sobre isso, né? Reconciliar ambos com Deus em um corpo. Somos um só corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. E nós já aprendemos isso nas aulas passadas também. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical. E eu abri a lição falando sobre isso. Isto é, entre os homens e Deus. Aqui, ó. De cima para baixo. Havia uma inimizade. Feita por quem? Pela queda de Adão lá no jardim. Através de quem? Qual canal foi usado? Satanás. Que fez todos os caminhos para chegar até a mulher, convencê-la a comer do fruto proibido e romper a aliança. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, que é o quê? Entre judeus e gentios, entre os homens. E quando você lembra lá dos anjos dizendo, não é? Paz na terra aos homens de boa vontade. Eles estavam declarando ali que haveria uma reconciliação a quem tivesse boa vontade. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo num único corpo. A família de Deus é a igreja de Cristo, em uma reconciliação. Quando nós temos partes para serem reconciliadas, a parte ferida, a parte que sofreu o ônus, que sofreu o dano, precisa querer receber quem causou o problema, quem causou o dano, né? Tem que ter aquela abertura no coração de sentar. Você já foi numa reunião de quem faz direito, sabe que tem muitas reconciliações no tribunal. Hoje tem inclusive uma estrutura de conciliação entre as partes no jurídico, né? Mas acontece que aquele que sofreu o dano, ele precisa concordar e ir lá para poder fazer o acerto, né? E a reconciliação é eu que estou, a base primária, eu que fui ofendida, eu que tenho um ônus, querer sentar com quem me maltratou para poder chegar num acordo. Deus, ele teve essa aliança quebrada. Por quem? Pelo homem. E quem que precisava buscar essa reconciliação com Deus? O homem. Mas nós, gerados no pecado, jamais faríamos isso. Não reconheceríamos essa necessidade. Deus, sendo Deus, Ele mesmo se prontificou a fazer a reconciliação. Em ir até o homem, através de Jesus, porque a Bíblia diz que através do homem entrou o pecado no mundo e pelo mesmo homem o pecado seria eliminado. Não é assim? Então, caso contrário, não há reconciliação. E é neste ponto que nós entendemos a graça de Deus. O favor imerecido. O fato dele querer reconciliar conosco. É um favor imerecido. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a dívida que alguém pagou por mim? Foi ele que tomou a iniciativa de agir para nos trazer de volta. Por amor e graça, cravou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Ele se fez maldição, ele se fez escândalo. Por quê? Para quê? Para que eu e você fôssemos reconciliados. Não é por eu ser bonitinha, não é porque eu queria muito a Deus, não. É por obra e graça dele, porque ele se dispôs a ir até o homem e reconciliar o homem com ele, trazer o homem para ele. Através de quê? Do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se fazendo escândalo, se fazendo maldição por mim e por você. Nós recebemos o favor imerecido, fomos alcançados pela graça e por isso somos salvos. Amém, queridas? Vamos fazer a nossa conclusão da lição, porque eu já até fechei aqui, achei que já tinha terminado, olha. Vamos lá, nossa conclusão. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Todo o projeto de resgate do homem já estava escrito
E Cristo veio e cumpriu tudo. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade. Criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja, que somos nós, o corpo de Cristo. Nós somos um com Cristo, somos um só corpo. Não há mais separação entre judeus e gentios, entre fulano, igreja tal e igreja... Não, nós somos um povo só que vamos morar no céu. E é disso que nós precisamos nos lembrar. Que nós somos comprados com sangue caro, sangue precioso, que nós não tínhamos condições de pagar, mas que Ele se fez preço por nós. Ele pagou por nós. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa aula abençoada que o Senhor nos concedeu. Eu te peço, Espírito Santo, que continue falando no coração das nossas irmãs, de todos aqueles que forem alcançados por essa palavra. Espírito Santo, produza em nós frutos dessa palavra para o teu reino. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.